Querida, Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos falar sobre portas. O que devemos colocar na porta da nossa casa para proteger o nosso lar e para proteger a nossa família. Muitas pessoas usam diversas coisas para proteger a sua casa. E a porta, ela é símbolo de entrada e de saída. É por isso que eu quero hoje, através dessa mensagem, ensinar a você o que é bom para dentro da sua casa e o que não é bom para dentro da sua casa. Eu vejo pessoas fazendo muitas simpatias, fazendo vários tipos de coisas para atrair o que é bom, para atrair aquilo que pode trazer proteção para o seu lar. No entanto, eu quero hoje trazer um alerta aqui para você a respeito de 5 coisas que são, na verdade, erros onde você abre a porta para o mal na sua casa. Acredite, a nossa porta de entrada, ela deve estar com a proteção certa. Então eu quero pedir para você que está entrando aí ao vivo nesse momento e você que vai assistir mais tarde, que você já deixe a sua curtida nesse vídeo, para que esse vídeo possa chegar a milhares e milhares de pessoas, abençoando a vida de pessoas e trazendo paz, trazendo prosperidade para dentro de cada lar, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Quero pedir para você também, que não é inscrito no canal, inscreva-se aqui agora, porque eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus e eu vou te ensinar também a discernir as coisas espirituais. É importante você discernir o espiritual. Se você andar como um cego nesse mundo, você vai tropeçar. Eu vou repetir. Se você andar como um cego nesse mundo, você vai tropeçar. É por isso que você precisa ter seus olhos espirituais abertos. Você precisa compreender, existe uma realidade espiritual. E eu vou mostrar para você como você identificar, muitas vezes, o que pode estar entrando e operando na sua casa. Eu quero começar com um texto bíblico para consagrar esse vídeo aqui a Deus e também para que você entenda o que eu vou falar. É muito importante que você entenda o que eu vou falar. Eu vou falar aqui de muitas coisas e eu vou falar do que realmente protege a porta da sua casa. O que pode realmente proteger o seu lar. E eu quero ler aqui 2 versículos. Salmos 33, 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. O Senhor é o nosso auxílio e proteção. E o Salmos 16, verso 1 que diz: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. O que o salmista está dizendo é: eu preciso da tua segurança na minha vida. Eu preciso da tua segurança, da tua proteção na minha vida. Eu quero falar sobre o que as pessoas geralmente preparam para a entrada da sua casa. Há muitas pessoas que colocam uma porta alta, grande, na sua residência, porque eles acreditam que quanto maior a porta, maior é a riqueza, a prosperidade e os negócios que irão entrar para dentro daquela casa. Pessoas que acreditam nisso, elas estão se esquecendo de uma coisa importante, que tudo é uma mensagem no mundo espiritual. Se você fizer disso a sua mensagem no mundo espiritual, você vai abrir a porta para também
aqueles negócios que podem te prejudicar. Então, você está querendo fazer um negócio com coisas espirituais para que os bons e os grandes negócios entrem na sua casa. Só que esses negócios que você está fazendo com espíritos. Você está fazendo um convite para espíritos, que você quer grandes e bons negócios para dentro da sua casa. Então são portas enormes para atrair bons negócios, para atrair grandes negócios. Mas a que custo? A que custo você está fazendo inconscientemente este pacto? Entenda, se você tem uma porta grande na sua casa, por decoração, porque você gosta, porque é uma porta bonita, é uma coisa. Agora, se você colocar uma porta na sua casa ou comprar uma casa com uma porta alta, uma porta grande, olhando para esse outro lado, declarando que por aquela porta vai entrar os grandes negócios, vai entrar as grandes oportunidades, você está fazendo um pacto. Espiritualmente falando, sim. Então, existe uma diferença, onde eu coloco uma porta na minha casa por decoração, porque ela é uma porta bonita, e quando eu coloco para atrair as coisas. Aí você diz assim, mas profeta, eu comprei uma casa já, com a porta grande, com a porta alta. Bem, então você tem que declarar que aquela porta, ela está consagrada unicamente a Jesus. E a sua fonte de prosperidade não é a porta. E você não quer pacto com nada do lado de fora. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Por fora da nossa casa, do nosso apartamento, do lugar que a gente mora, os espíritos imundos, eles circulam livremente. Eu vou repetir. Os espíritos imundos circulam normalmente em frente às casas, em frente às ruas, em frente aos corredores. Aí você diz, puxa, mas eu não sabia disso. Então agora você está sabendo. Agora, o que eles não podem é entrar numa casa sem ser convidado. Então, os espíritos, eles andam pelo lado de fora. Eles andam por corredores de apartamentos, eles andam em frente a casas. Eles andam pela frente. Agora, para entrar dentro de uma casa, eles precisam ser convidados. É por isso que quando Jesus ele expulsou aqueles espíritos, aquela legião que andava com o gadareno, eles disseram, permita-nos que entremos nos porcos. Por quê? Por que ele disse isso? Permita-nos que entremos nos porcos. Porque aqueles porcos tinham donos. E eles só podiam entrar nos animais que não tinham donos. A não ser que aqueles animais, os donos daqueles animais, dessem a legalidade para eles entrarem. Então, portas podem dar autoridade e legalidade para que espíritos entrem. Sim, é por isso que a sua porta tem que estar consagrada a Deus. Segunda coisa, quando as pessoas colocam, na sala da casa, na frente da casa, o trevo de 4 folhas. O trevo de 4 folhas e até mesmo um quadro com o trevo de 4 folhas. Tem pessoas que colocam também isso. Isso está referente
isso está referente à sorte que você está utilizando para que faça parte da sua vida. Só que no mundo espiritual, o trevo de 4 folhas, que foi uma simpatia, que foi inventada pelo homem, o objetivo do trevo de 4 folhas é atrair uma sorte. Só que a Bíblia diz que a sorte vem sobre todos e ela se lança no regaço, só que é do Senhor que procede toda a decisão. Ou seja, eu vou ter sorte se Deus quiser. Se Deus não quiser, eu não vou ter sorte. Agora, se você quiser uma sorte ilegal na sua vida, você vai dar entrada para que coisas cooperem para que você tenha sorte na vida. Só que a Bíblia diz que o diabo sempre pede um salário. O que significa isso? Significa que tudo que ele dá com uma mão, depois ele vai cobrar com 2. O que ele dá com uma colher, ele vai tirar com uma pá. Ou seja, ele sempre vai exigir algo. Ele sempre vai exigir algo. Então, quando você dá a legalidade para o trevo de 4 folhas, você está fazendo um pedido ao mundo espiritual para que espíritos de sorte entrem na sua vida. Só que, como eu disse, esses espíritos imundos, eles entram, mas eles tiram coisas também. E eu não quero ficar nas mãos de espíritos imundos. A minha sorte, ela tem que vir de Deus. Ela tem que vir de Deus. Ela não pode vir das coisas aqui dessa terra. Ela precisa vir de Deus. Também as pessoas colocam o olho turco. Esse amuleto, ele se originou na Turquia e depois o uso dele se popularizou na Grécia. E o objetivo do olho turco, também chamado de olho grego, eles acreditam que é um talismã e que protege a pessoa de maus olhados. O mal olhado existe, a inveja existe, a maldade existe, mas não é o olho grego que vai te proteger. Tem pessoas que têm o olho grego nas chaves do carro, tem o olho grego até mesmo nas chaves do carro, da porta, no chaveiro. E alguns colocam o olho grego até mesmo na porta, né? Ou atrás da porta. No entanto, o olho grego é você permitir com que os demônios vejam por trás. Ou seja, na verdade, esse olho grego, esse talismã, você está permitindo com que o inimigo olhe para dentro da sua casa. Você sabia disso? O olho grego ou olho turco faz com que os espíritos imundos vejam por trás. Eles consigam olhar para dentro, que de outra maneira eles não conseguem. Sem uma legalidade espiritual, os espíritos imundos não conseguem olhar para dentro de uma casa. É que nem quando a pessoa coloca, e agora eu vou falar da quarta coisa aqui, ela coloca o sino dos ventos, né? São aqueles metais que tocam o barulho quando o vento bate neles. Aquilo é como um sino sendo tocado para que os espíritos imundos venham até aquele lugar. Aí você diz assim, puxa, mas como que essas coisas naturais vai atrair as coisas espirituais? Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Quando eu invoco o nome de Jesus, eu estou me conectando à presença de Deus. Agora, se eu chamasse pelo nome do diabo,
digamos, se eu invocasse, era esse outro acesso espiritual que eu teria. Ou seja, nós atraímos aquilo que chamamos. Você está entendendo? Nós atraímos aquilo que chamamos. Por exemplo, as pessoas... você sabia que aquele... o sino dos ventos, ou o mensageiro dos ventos, como é chamado, ele é uma mensagem no mundo espiritual. Algumas pessoas usam o espelho na porta, né, ou a ferradura na porta. Essas coisas são atrativos espirituais para que o mal entre. Então, você não está rebatendo o que vem de fora. É ao contrário, você está abrindo a porta para eles, porque no mundo espiritual tudo são portais. No mundo espiritual tudo são portais. Por que que nas escolas de profeta eu ensino as pessoas sobre o mundo espiritual? Porque as pessoas têm que entenderem o peso de ambientes, a realidade espiritual. Elas têm que entenderem que algumas coisas bloqueiam a presença de Deus e bloqueiam. E você tem que entender uma coisa, tem coisas que não bloqueiam o mal. Ao contrário, são portas abertas e são atrativos, são como se fossem chamariscos para as coisas espirituais que andam no lado de fora. Então, a gente tem que ter cuidado para aquilo que está permitindo que entre dentro da nossa casa. Você sabe que uma casa que está protegida por Deus, os demônios não conseguem entrar? Uma casa que está protegida por Deus, os demônios não conseguem entrar. Agora, tem objetos que uma pessoa coloca dentro da casa que os demônios podem residir naquele lugar por aqueles objetos. Eu vou contar uma história para vocês. Eu não sei se você já me ouviu contar, mas eu vou contar uma história para vocês. Eu era pequeno e meu pai tinha um amigo. O amigo dele era um militar. A família era muito bem sucedida financeiramente. E eu me lembro que eu era pequeno e eles tinham crianças. Eles tinham crianças em casa e nós estávamos brincando, eu e meu irmão estávamos brincando com os filhos dele e de repente entramos no escritório dele. E no escritório dele havia algo ali. Eu não vou falar que objeto que era, mas havia um objeto. E aquele objeto, na época, criança, a gente não tinha noção das coisas, mas aquele objeto me deu medo. Me deu medo e eu vi uma sombra preta que havia no escritório daquele homem. E eu entendi uma coisa, nós não éramos crentes, ao contrário, na época éramos católicos. Mas eu vi uma sombra preta e um detalhe, eu como criança devia ter uns 8 anos de idade, talvez 9 no máximo, mas como criança eu consegui conectar que aquele objeto que estava em cima da lareira, aquele objeto pertencia àquela sombra. Aquele objeto que estava em cima da lareira pertencia àquela sombra. E eu me lembro que eu saí correndo e fui rápido para o lugar onde eles estavam. E eu dizia que eu havia visto, e eles disseram, né, que na verdade era coisa de criança. E na verdade eu me lembro como se fosse hoje. Muitas pessoas ao redor do mundo, eles também tiveram esse tipo de experiência, de ver sombras pretas, de ver esses espíritos. Se na época eu entendi que aquele objeto
ele estava ligado àquele espírito. Eu não tinha conhecimento espiritual, hoje eu tenho conhecimento espiritual. Você tem que entender há certas coisas que a pessoa coloca para dentro de casa, que isso conecta os espíritos a essas coisas. Isso conecta os espíritos a essas coisas. É por isso que nós precisamos cuidar muito o que nós colocamos na frente da nossa casa, certo? Tudo que você, por exemplo, que nem plantas. Se você colocar uma espada de São Jorge, tá? E você colocar como um decorativo é uma coisa. Agora, se você colocar como uma proteção é outra coisa. Se você colocar peixes na frente da sua empresa, do seu comércio, como decorativo é uma coisa. Se você colocar para atrair prosperidade é outra coisa. Eu fui já em lugares de pedras, onde tinha cristais. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É um lugar super pesado. Super pesado. Não por causa das pedras, porque as pedras são criação de Deus. É uma coisa linda de se ver, uma pedra, um cristal, as várias fusões que há numa pedra, né, de coisas de milhares de anos, aquelas pedras de diferentes cores, cores amarela, azul, roxa, o próprio cristal. Existe a cor negra, né? De cristal negro, enfim, existe N cores. É lindo de se ver. Mas o ambiente é pesadíssimo. O ambiente é pesadíssimo. Se as pedras foram criadas por Deus, como então que esses lugares são pesados? Sabe por quê? Porque quando o homem ele acredita numa coisa, ele dá uma legalidade espiritual para que aquilo que age, até por meio dos cristais, comece a funcionar de uma maneira diferente. É como se você entregasse uma coisa natural aos espíritos. E eles se tornam possuidores daquilo. Eles se tornam possuidores daquilo. Diferente de você ter uma pedra dessas em casa como decorativo. Ou seja, nós estamos falando já de uma outra coisa. Estamos falando já de uma outra coisa. Ou seja, ainda me faltaria aqui tempo para falar de N coisas que as pessoas fazem para colocar na frente da casa ou na porta da sua casa. Evite colocar qualquer tipo de amuleto ou de simpatia na porta da sua casa. Qual que é o melhor amuleto, profeta, para se colocar na frente da nossa casa? O melhor amuleto se chama Jesus. A melhor simpatia se chama Jesus. Então, acredite, a porta da casa, ou a porta do seu escritório, a porta do seu comércio, coloque a palma da sua mão e declare: esta porta, ela está protegida por Jesus Cristo. Você pode clamar o sangue de Jesus também. Você pode declarar: a porta da minha casa está coberta com o sangue de Jesus Cristo. No mundo espiritual, isso vai ter um efeito. Bem, toda vez que eu compro uma casa, eu consagro, eu digo: portas e janelas aqui dessa casa estão cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Porque eu sei, os demônios não podem entrar. Eu estou falando isso, olha só, eu estou falando essas coisas aqui e tem um monte de gente se arrepiando aqui na live. Que Deus me revelou isso. Pode colocar aqui. Se eu sou profeta, então o que eu estou falando vai ter que aparecer aqui nos comentários. Porque Deus me mostrou, tem um monte de gente que está se arrepiando aqui na live. Pode colocar aqui, quem está aqui ao vivo e que está testificando o que eu estou falando, escreve aqui, olha aqui, ó, sim, ó. Luciana já colocou sim, olha aqui, ó, Raquel já colocou verdade, já tem gente que colocou também, olha só,
Já tem gente que já está se arrepiando aqui das coisas que eu estou falando, porque sabe por que você se arrepia? Porque eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisas espirituais. É por isso que você está se arrepiando. Entende? Então, só para você entender o que eu estou falando aqui. Você tem que entender o que eu estou falando. No mundo espiritual, quando você coloca a proteção da sua casa em Jesus e você clama o poder do sangue de Jesus, você está, no mundo espiritual é isso que funciona, ó. Você está cercando a sua casa, cercando o seu apartamento, você está cercando de muros de fogo, de uma proteção sobrenatural que teus olhos não veem. Mas você pode ter certeza que o que cruza nos corredores do edifício, o que cruza na rua da casa, não vai conseguir entrar. Gente, é impressionante o que eu estou ensinando aqui para vocês. Talvez muitos de vocês não soubessem, mas os demônios, eles andam na rua, os demônios andam nos corredores, sim. Quando eu não era crente, tá? Quando eu não servia a Jesus, não conhecia Jesus na minha vida, eu era uma pessoa assim que sempre tive uma sensibilidade muito grande para as coisas espirituais. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu ouvia os passos dentro do meu quarto. Meu quarto, quando eu era adolescente, ele era de tabuão de madeira, sabe? Era daqueles tabuão antigo de madeira. E eu ouvia, quando eles entravam no meu quarto, eu ouvia os barulhos dentro do meu quarto. Eles só pararam de entrar quando a minha vida foi transformada por Jesus. Nem mais a paralisia do sono que eu tive N vezes, perdi as contas. Eu era criança e já tinha paralisia do sono. Depois nunca mais eu tive. Para você ver como o poder de Cristo Jesus é incrível. Como o poder de Cristo Jesus é incrível. Quando você invoca o poder de Jesus sobre o teu quarto, sobre as portas da casa, as janelas da casa ou do seu apartamento, enfim, não importa onde você mora, você está bloqueando aquilo que anda no lado de fora, o que está no exterior, né, entrar para o interior. É incrível e é uma realidade que eu estou te ensinando aqui. E eu gostaria muito que você pegasse esse vídeo aqui, e compartilhasse com o maior número de pessoas que você pudesse. Compartilhasse. Porque tem muita gente que vive o que eu vivi. Há pessoas que fazem essas coisas, como eu disse, de colocarem proteções na casa por ignorância, porque não sabe, ninguém ensinou isso para elas. Disseram que era bom, ela fez. Então, substitua, usando o nome de Jesus para proteger o seu lar, para proteger o seu ambiente. Amém?